eu vou te falar. Eu tive na Fonte Nova em alguns jogos bem bacanas recentemente aí. Não tem tão recentemente, mas recentemente. Tivemos finais de Copa do Nordeste, tivemos jogos bem bacanas. A Copa do Mundo, tivemos jogos históricos na Fonte Nova, na Copa do Mundo. Mas o clima de ontem eu nunca tinha presenciado. E eu sinto muito por você, Clarinha, por você não ter estado aqui, porque, cara, foi um negócio assim. O Dick, já desde 5 da tarde, já lotado, e as pessoas chegando. Claro que o clima de carnaval e já estamos na semana da festa aqui, ele contribui, e o dia tava lindo, e, cara, mas o astral tava tão bacana, Clarinha, tão bacana. Eu sinto muito por você não ter estado aqui, mas eu sei que de longe você acompanhou com felicidade o Bahia, né, Clarinha? Boa tarde pra você, Clarinha. Boa tarde, André. Bom dia, porque eu ainda não almocei. Para falar a verdade, tem pouco tempo que eu acordei. Não vou mentir para você, não vou mentir para o Túlio, porque, obviamente, fiquei até 4 horas da manhã justamente curtindo tudo após esse triunfo do Bahia. André, eu estou muito longe, mas eu consegui sentir tudo isso que você está falando, tá? Porque, obviamente, eu produzo conteúdo do Bahia também, não só no meu canal, mas contei a história dos meus pais irem assistir o jogo na Arena Kids, né? Não sequestraram uma criança, a gente tá tudo certo, foram sozinhos, eles foram as crianças. André, recebi foto de meu pai comendo cachorro quente. Minha mãe disse que comeu pipoca, que tinha crepe, pizza. Assim, se divertiram. Duas crianças realmente na Fonte Nova ontem, mais de 70 anos nas costas, mas assim que é a felicidade de ser Bahia, né? E então eu recebi muito de volta, né? As pessoas me mandaram muitas mensagens nas minhas redes sociais e eu consegui sentir muito do que isso estava acontecendo. Você foi uma das pessoas que me mandou mensagem e tava realmente perceptível que era diferente. É uma noite especial, é um momento especial do Bahia de reconstrução de autoestima, de recuperação de identidade, e o torcedor tá vivendo isso, né? E eu tenho falado muito isso, obviamente, como torcedora do Bahia também, para a gente aproveitar isso. É claro que a gente vai criticar quando um jogador perder um gol, é claro que a gente vai sofrer quando não tiver um triunfo, é claro que a gente quer vencer todos os clássicos, a gente quer todos os títulos, óbvio, mas a gente também precisa aproveitar, né? A gente também precisa ter uma relação de felicidade com o nosso clube. Eu penso assim, na vida em geral, e com o Bahia, eu faço questão de preservar o sentimento que eu tenho pelo clube apenas com coisas positivas, mesmo que tenha análise crítica, que tenha, né, tristeza também, frustração. Claro que isso tudo faz parte dos sentimentos, mas eu tento preservar dentro de uma energia positiva. E eu acho que a torcida do Bahia está conseguindo viver isso um pouco mais, e especialmente na Libertadores, porque é um retorno muito simbólico, né? Então, eu fiquei assim emocionada realmente ontem vendo todas as imagens, as mensagens que eu recebi, e foi realmente bem especial. Pois sim, Clarinha. Foi aquela história de ver e rever tanta gente, cara, que acabou se cruzando ali antes do jogo, durante o jogo. Pô, encontrei tanta gente do nosso Colégio São Paulo e meus amigos queridos de quando eu comecei a trabalhar aqui e da minha infância, da minha adolescência. Pô, cara, parecia que todo mundo tava no mesmo lugar. Foi muito bacana. Imagino. E assim, ó, Clara, falando do jogo em si. Eu até falei ontem aqui que era um joguinho casca de banana pro Bahia, porque o Bahia era tão favorito e o Bahia tem tão mais bola do que o The Strongest, que o The Strongest não tinha absolutamente nada a perder. Nada a perder, ele vinha aqui para tentar. E o clima na Fonte Nova era tão otimista e tão favorável que eu cheguei a temer assim, pela ansiedade de atrapalhar, cheguei a temer por uma dificuldade maior. E ela não veio, cara. Ela, assim, demorou para sair o primeiro gol, verdade. Foi num pênalti que eu não sei se eu teria marcado, tá? Não sei. Para mim foi pênalti, André. Então, mas, assim, ele não Sem é. falar como torcedora, mas. Eu não gosto do VAR interferindo nesse tipo de lance, então marcou no campo, tá marcado para mim. Mas o Bahia, ele tinha
a vontade de marcar logo o gol, o torcedor estava naquela expectativa, mas isso não se transformou em desespero. Não se transformou em desespero. O Bahia jogou a sua bola e vou dizer, ô Clarinha, não vai dar para Nublense, Boston River, quem vier. O Bahia vai passar o trio elétrico em cima, vai passar, e vai fazer uma fase de grupos, eu tenho a impressão que bem complicada para os adversários. Eu acho que quem pegar o Bahia na fase de grupos da Libertadores não vai ser uma boa notícia para os adversários do Bahia. Eu gostei do que eu vi ontem em campo do time do Bahia. Ô Clarinha, você gostou também? Gostei também, eu penso bem parecido. Acho que foi um Bahia que entrou em campo muito preparado, André. E aí, independente da qualidade dos jogadores, de um jogador fazer esse gol, desse jogador estar nessa posição, foi um time que foi preparado para essas partidas, né? Para essas duas partidas. O elenco foi muito bem pensado, a forma de administração desse elenco no início da temporada. O Bahia, desde dezembro, né, planeja essas duas partidas. E engraçado que eu achei que fosse ter uma ansiedade maior no primeiro jogo, tá? Porque, obviamente, era a estreia de volta na Libertadores, na altitude, e o time não sentiu lá. Assim, para mim, obviamente, nos últimos anos não tenho acompanhado, especialmente assim, os primeiros jogos, né, as primeiras fases de Libertadores, mas foi uma atuação de um clube brasileiro na altitude, uma das que eu lembro de ter visto assim, realmente com muita personalidade, com um time muito bem em campo. E no jogo de volta, o iniciozinho da partida, André, eu achei que o time estava ansioso, eu achei que o time estava um pouquinho nervoso, por conta, obviamente, talvez desse clima que você falou, né? Muito otimismo, a torcida ansiosa, né, por ver o Bahia de volta na Fonte Nova na Libertadores. Então, achei que no iniciozinho ali, os primeiros 5, 10 minutos, o Bahia estava errando alguns passes fáceis, mas senti que aos poucos a equipe voltou ao que era o seu normal. E aí eu recebi algumas mensagens, né, antes do primeiro gol. Tá tenso, não sei o quê, e eu tá tudo certo. O Bahia tá chegando, é paciência, é não bobear na defesa, que vai sair esse gol, vai sair esse gol. E depois que sai o primeiro gol de pênalti para o segundo tempo, e aí a gente está vendo o Rogério, que para mim é muito responsável pelo retorno no segundo tempo, né? Ele faz ali um ajuste talvez de atitude, mas abre um pouco mais a equipe, avança um pouco mais essa equipe para conseguir de fato matar o jogo. É isso que o Bahia faz. Eu acho que o Rogério tem tido nesse início de temporada uma visão muito mais plural e muito mais diversa do que essa equipe também, pelos reforços que chegaram, né, André? Se a gente pensar, por exemplo, no ano passado, o Bahia tinha um meio-campo de altíssimo nível, mas deixava a desejar no ataque. Por mais que a gente adore o Tassiano, que a gente adore o Everaldo, dois jogadores que saíram, que eram muito úteis, muitas vezes faltava a qualidade para finalizar, para definir jogo. E a gente tem agora um Bahia com uma linha de frente, e ainda tinha o William José no banco, completamente modificada, né? Se a gente considerar que o Lúcio Rodrigues também é um jogador que veio no meio do ano, então também é um reforço relativamente recente. Belíssima partida do Eric Pulga, que é um jogador jovem que a gente ainda está querendo que se prove, né, em Série A, em pressão, está mostrando que tem bola para isso. O próprio Luciano Rodrigues está crescendo muito, evoluindo muito. É outro jogador jovem e que, André, eu imagino a pressão para bater aquele pênalti, viu? Nossa Senhora! Porque, assim, o Bahia estava chegando, mas estava tendo dificuldade em finalizar, e aquilo ali era, assim, para abrir o jogo ou para meio que instalar o caos, né? E foi com frieza, fez o gol, baita partida do Caio Alexandre e do Jean Lucas. E aí, especialmente esses dois jogadores, eu falei de preparação e de planejamento no início aqui da minha fala, fisicamente estão sendo muito bem administrados nesse início de temporada, e são dois jogadores que fisicamente bem são, assim, top de meio campo do futebol brasileiro. Então, é um Bahia que começa muito bem a temporada, planejado, utilizando os seus reforços, ainda tem reforço, na minha opinião, que ainda vai crescer e que ainda vai ajudar ainda mais esse Bahia, e eu tô com você. Não é um Bahia favorito para estar na fase de grupos. Na fase de grupos a gente precisa ver sorteio, é óbvio,
mas é um Bahia que, nesta toada, nesta evolução, vai dar trabalho na fase de grupos. Vai chegar a hora da gente falar da fase de grupos, até porque Bahia e Corinthians devem enfrentar algum brasileiro na fase de grupos. A restrição, porque brasileiros nós teremos 4 cabeças de chave. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Esses 4 são pote 1. O Inter é pote 2 e o Fortaleza é pote 3. E quem vier, né, Bahia e Corinthians, assim a gente espera, serão pote 4. Tem restrição de times do país, do mesmo país, para se enfrentarem? Potes 1, 2 e 3. Quem vem do 4, não. Então, por exemplo, cabeça de chave do pote 1 da chave A é o Botafogo. O Inter não pode cair na chave do Botafogo, que é pote 2. O Fortaleza, que é pote 3, não pode cair na chave do Botafogo. Mas Bahia e Corinthians podem. Então, você vai ter 6 grupos com brasileiros no pote 1, 2 e 3. Do pote 1, 2 e 3. Então a chance de Bahia e Corinthians pegarem um brasileiro é enorme. E eu acho que os brasileiros, mais uma vez, são os favoritos para a conquista da Libertadores. A gente vai falar, inclusive, ontem o Boca, que é um time que é temido, que acho que podendo evitar o Boca é melhor. O Boca, é o pior Boca de todos os tempos. O outro dia estava na final contra o Fluminense. É o pior Boca que eu já vi na história. E aí chega. Então, assim, ok, é a segunda edição que eles não vão jogar. Ok. E não vão jogar nem a Sul-Americana, né, André? Porque caíram nessa fase. Sim. Nem a Sul-Americana. Então, problema deles. Eles que se virem. Mas, assim, o River, ok. O River é um time que a gente precisa, né? A gente precisa respeitar. Aí vai ter Peñarol, vai ter o Racing, vai ter ali alguns times, mas eu acho que os brasileiros são favoritos. Então, chance de Bahia e Corinthians pegarem um brasileiro já na fase de grupos é enorme. Mas isso a gente vai falar depois, porque eu não vejo nesse momento, Clarinha, nem Newblense, nem Boston River sendo páreo para o Bahia. Não vejo. Agora, tem que ter respeito e, evidentemente, que é algo que me chamou a atenção nesse Bahia. Você falou um negócio que eu acho que é a marca principal até aqui. O Bahia se preparou para disputar a Libertadores. O Bahia, ele tem a consciência do momento que ele atingiu. O Bahia se preparou para isso, fez uma adaptação lá com os goleiros que eu não tinha visto até hoje. No futebol brasileiro eu não tinha visto. Eu já tinha visto o time ir antes, time ir em cima da hora. Mas separar os goleiros e falar, vocês vão porque a bola complica lá pro goleiro e tal, então vocês vão antes. O Bahia, ele tá conscientemente, não é que chegou na Libertadores, deslumbrado e, sabe, fazendo qualquer coisa, se preparando de qualquer jeito porque já tá no lucro. Não. O Bahia, o normal, o que é? É o Bahia cair na fase de grupos e tal. É o normal. Tá jogando pela primeira vez depois de mais de 30 anos e tal. Esse é o normal. Mas o Bahia não tá jogando para isso. O Bahia tá fazendo uma preparação para ir longe na Libertadores. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. Mas é um clube que se preparou, viu, Clarinha? Eu tenho essa mesma sensação, é a minha análise também, André. E para a próxima fase, né, para a terceira fase, para mim o Bahia também é favorito. Claro, tem que ter todos os cuidados, né? Querendo ou não, é uma competição que tem ali características que a gente percebe, né, de diferente. A torcida está se habituando com algumas coisas, os próprios jogadores. Mas, além do Bahia ser técnica, obviamente não acompanho o futebol dos outros clubes, tá? Mas, obviamente, na hora que vi quem eram os adversários, você vai lá olhar, você sabe qual que é o campeonato, ainda que você não assista, você tem uma ideia. As duas equipes estão, inclusive, no ranking abaixo do Bahia, né? Então, o Bahia decide na Fonte Nova novamente. Então, se contra o The Strongest, que está acima, na minha opinião, dessas duas equipes agora que o Bahia pode enfrentar, lá na altitude, numa estreia, né, ainda mais início de temporada, o Bahia conseguiu competir, saiu de lá mais do que vivo, porque saiu com empate. Eu acho que até sair de lá com uma derrota de 1-0 ainda era bastante reversível, tanto é que fez um 3-0 no jogo de volta. É um confronto menos complicado, né? Porque
tem condição de já garantir alguma coisa no jogo de ida, sem a complicação da altitude, e trazer o jogo de volta, que, mais uma vez, é um Bahia que, em casa, ainda que seja um recorte pequeno, né, André? Mas é 100% na Libertadores, tem a torcida, tecnicamente é uma equipe que tem conseguido colocar a sua qualidade, se refletir no placar, porque a gente via, por exemplo, até na temporada passada, um Bahia que, com qualidade técnica maior, não conseguia fazer essa qualidade técnica se refletir no placar. Este Bahia, desde início de temporada, consegue fazer isso. Então, essa é a minha expectativa para essa terceira fase, que já é semana que vem, né, André? A gente vai saber hoje o adversário, semana que vem já é o jogo de ida, e aí, na semana seguinte, já tem um jogo de volta na Fonte Nova. O nosso Pablo Milanini, nosso argentino predileto, o meu pelo menos, ele avisa que o Estudiantes está vivendo um grande momento. E tá mesmo. O Estudiantes é pote 2, o Estudiantes. Pote 2. Pote 1, Botafogo, River, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Aí no pote 2, Olímpia, LDU, Inter, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, o Nacional lá da Colômbia, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tadieres, Táchira e Universidade de Chile. E aí no pote 4, tem os 4 que vêm da fase que a gente se acostumou a chamar de pré-Libertadores, mas Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba e San Antônio Bulo-Bulo. Eu gosto dos nomes. Maravilhosos. Maravilhoso. Os times do pote 4, Carabobo, Atlético Bucaramanga, San Antônio Bulo-Bulo e Central Córdoba, por enquanto. Hoje à noite, companhias aéreas que fazem aí o trecho Salvador-Montevidéu, ou via Guarulhos, ou via Brasília, ou via Rio, aguardem acesso. Eu acho que vai ser Montevidéu, mas, enfim, pode ser que seja. Se for o Inhublense, é um pouquinho mais complicado. Vários amigos ontem falaram, pô, aí você tem que ir a Santiago, tem que alugar um carro, pegar 4 horas de estrada e tal. Então eu não sei se a torcida do Bahia vai tão em peso lá se o adversário for o Inhublense. Mas se o adversário for o time do Uruguai, o Boston River, olha aqui, ô Clarinha, pode até ser que esse jogo seja na terça-feira de carnaval. Sim, o de ida, sim, exato. Pode ser terça, quarta ou quinta. E tem amigos, cara, que eles não abandonam um carnaval nem assim por decreto, velho. Nem por decreto. Aliás, já tem alguns que já estão dando perdido desde domingo. E já estão na esbórnia. E tem amigos, assim, falando seriamente, terça-feira de carnaval, vou me picar, como a gente diz aqui na Bahia. Vou pegar o avião e vou me embora para Montevidéu. Então, vamos aguardar, porque poderemos ter ainda um carnaval mais empolgante na terça-feira, se o jogo for na terça-feira mesmo. Clarinha, deu tudo certo então com seus pais? Foram lá na Arena Kids, tudo bacana? Tudo certo, ficaram famosos, inclusive, porque eu postei nas minhas redes sociais, e aí teve gente, inclusive, me respondendo, eu vi eles lá, não sei o quê, sua mãe tá muito Bahia, tava falando isso e aquilo. Aí eu fiz, mãe, olhe, quando eu fizer esses posts que eu mostrar a vocês, você se comporte, você não fique falando muita coisa que o povo tá escutando, viu? Você fique de olho. Mas deu tudo certo, ficaram super felizes. A Arena, inclusive um monte de gente me mandou mensagem, se eu soubesse que não precisava de criança, eu tinha ido para a Arena Kids. Então, gente, não quero incentivar aqui que as pessoas comprem ingresso para a Arena Kids, porque, querendo ou não, é um espaço para as pessoas que têm criança. No caso dos meus pais, são pessoas com mais de 70 anos, fizeram ali uma complicação na internet, a gente sabe como é esse negócio, e acabaram com esses 2 ingressos. Mas é muito legal, viu, André? Porque, de fato, é um espaço grande, porque tem um parque infantil ali, né? Enfim, com aquelas coisas que enche de ar, não sei o quê. Tem comida, tem cadeirinha de bar, tem um espaço da arquibancada separada para quem está na Arena Kids, né? Então, não é que você vai assistir, porque é embaixo do buraco do anel, né? Lá ele. E então, lá ele bem grande.
Então tem, né, um espaço grande ali, mas você tem uma entradinha para você assistir. Foi muito grande esse lá, ele. Para você assistir da arquibancada. Então é um espaço bem legal. O Bahia acertou aí nesse espaço. Debaixo do buraco do anel. E o Bahia acertou nesse espaço. Perdão, gente. Lá ele. Tem um buraco ali de abertura do Dick ali. Como que eu vou chamar isso, André? Debaixo do buraco do anel. Você utilizou o português correto. Errada está a nossa mente.